homologação de decisão estrangeira é requerido Robson de Souza. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Mas não é aqui, não é hoje, não é nesse processo que isso vai ser versado. Ele é julgado no exterior e retorna ao Brasil e, não se permitindo a extradição do brasileiro, como se faz então? Caso não se homologue a transferência da execução da pena, a vítima terá sua dignidade novamente ultrajada. Eu vou fazer cumprir a pena no Brasil? Não pode. O Brasil não pode ser refúgio para criminosos. Voto pela homologação da sentença estrangeira. Estão preenchidos os requisitos legais. Eu acompanho o eminente relator. Se fosse no futebol, seria uma goleada. 9-2. Esse foi o placar da decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso Robinho. Foi analisado se ele deveria cumprir no Brasil a pena de 9 anos imposta pela justiça italiana. Lá foram 3 julgamentos e não havia mais recurso possível. Tendo em vista a natureza hedionda do crime e a quantidade de pena imposta ao requerido, o início do cumprimento há que se dar no regime fechado. Os juízes brasileiros demonstraram grande inteligência e grande independência. Portanto, consideramos que, ao menos no que diz respeito a Robinho, a justiça foi feita. O crime foi em janeiro de 2013. Segundo as investigações, Robinho, Ricardo Falco, também condenado a 9 anos, e outros 4 brasileiros cometeram um estupro coletivo contra uma jovem numa boate de Milão. Para confirmar a denúncia, a polícia italiana grampeou telefones dos envolvidos e colocou uma escuta no carro do jogador. Em transcrições que constam no processo, primeiro, ele negou a participação. Estou rindo porque não tenho nada a ver com isso. A garota estava completamente bêbada, nem mesmo sabe o que aconteceu. Ela pode dizer o que quiser, porque nem a toquei. Foram os rapazes que a pegaram. Mas as gravações acabaram mostrando outra coisa. Aqui, Robinho fala com Jairo dos Santos, músico que fazia show no local no dia. Sua sorte é que eu te tirei dessa situação no momento certo. A polícia não pode me fazer nada, porque, se necessário, direi que estava lá contigo e depois fui para casa. Mas você também transou com a garota? Não, eu só tentei. Eu te vi fazendo sexo oral com a moça. Isso não significa transar. Jairo não teve participação na agressão sexual. Robinho deixou o Milan em 2014, antes do primeiro julgamento. Em 2020, chegou a assinar com o Santos quando já havia sido condenado. Parte da torcida e patrocinadores pressionaram o clube e a contratação foi cancelada. Desde então, mesmo condenado, Robinho gozava de liberdade, já que estava no Brasil e a lei não permite a extradição de brasileiro para o exterior. Levanta a mão, quem quer Robinho na prisão. Não dá para simplesmente a gente fingir que não e falar, mas ele jogava muito, ele era legal. Sim, mas ele é um estuprador. No mesmo dia do julgamento de Robinho no STJ, um juiz espanhol decidiu que Daniel Alves, preso e condenado em primeira instância pelo crime de agressão sexual, poderia esperar o recurso em liberdade se pagasse uma fiança de 1 milhão de euros e entregasse os passaportes. A repercussão principal era de que a justiça espanhola colocou um preço a ser pago para poder estuprar alguém. Nesse caso do Daniel Alves, é um tapa na cara de todas nós mulheres. Não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu essa declaração enquanto chefia a delegação da seleção brasileira, que faz 2 amistosos na Europa. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação eu sinto comigo, não é? Nesse ambiente tão machista que é no futebol. Um levantamento feito com 209 jogadoras de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro apontou que a maioria delas já sofreu algum tipo de assédio moral ou sexual. No dia que ela pegar um homem de verdade, quero vê-la gostar de mulher. Novinha, pode ter. Essa é uma campanha lançada nos últimos dias pelo Bahia, clube pelo qual Daniel Alves jogou. Você alimenta uma cultura, a cultura do estupro. Uma ação importante para mudar esse quadro é a educação.
O Vasco, por exemplo, promove palestras com jogadores do time profissional e trabalha para que a conscientização atinja também jovens e crianças que ainda estão nas categorias amadoras. A gente trouxe um caso da jornalista, até do Sport TV, que foi importunada numa cobertura. Foi a tentativa do beijo, mas não teve o toque. E aí, talvez, para aqueles meninos, aquilo naquele momento não tenha sido uma importunação, mas foi. Se a mulher não consentiu com aquilo, ela se esquivou, então isso representa, né, um movimento corporal de não aceitação. Quem se dedica a combater a violência contra a mulher acredita que uma outra medida também é fundamental. Eu realmente não vejo como a gente avançar se a gente não tem manifestações masculinas também. Eu sempre faço um desafio aos meninos, aos adultos, se eles já conversaram sobre o que as mulheres da vida dele já sofreram de violência. E é muito normal, ninguém nunca ter discutido sobre isso. Quando a gente entende que esse problema é nosso e está na nossa volta, a gente passa a entender que a gente tem que ser parte dessa solução. Jogadores da seleção que estão na delegação chefiada por Leila também falaram sobre o tema. Está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, mas é também servir de exemplos de comportamento para a juventude, né? Um dia depois da decisão do STJ, Robinho, que disputou 2 Copas do Mundo pelo Brasil, foi preso. Vai ter que passar pelo exame de corpo de delito, tá? Vai dar início ao cumprimento da pena, né? Que é a condenação. Robinho vai ficar num dos pavilhões da Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Durante um período que pode chegar a 20 dias, ele estará sozinho numa cela de 8 metros quadrados. Só depois vai começar a dormir com outros detentos. Após 3 anos e 7 meses, Robinho poderá ter direito ao regime semiaberto, mas esse tempo pode até ser reduzido se ele trabalhar no presídio. A defesa do jogador pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos dizer que amanhã ou depois vem o Supremo e diga não era possível fazer essa homologação. Solte-se o Robinho. Ele terá sofrido uma prisão inutilmente. O caso de Ricardo Falco, condenado junto com Robinho, ainda será analisado pelo STJ. Os outros 4 brasileiros envolvidos na agressão sexual não foram processados porque já tinham retornado ao Brasil quando a investigação começou e não foram localizados pela Justiça da Itália. O advogado da vítima falou sobre como ela recebeu o desfecho do caso. Foi um momento muito forte porque foi como reabrir uma ferida. Ela viu que após 10 anos, a pessoa que a violentou foi finalmente para a prisão. Foi um momento psicologicamente muito forte, mas positivo. Se a pessoa não disse sim, não existe, é consentimento. Tudo passa pelo consentimento.